Boa noite, meu povo! Vamos começar, esquenta a mãozinha, cantando uma nova história e crendo numa nova história de Deus pra você. Se você não acreditar, não vai rolar. Você tem que acreditar. E vamos começar. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Hoje eu vou fazer um review usando os pilares. Até hoje nós fundamos 2 pilares, amanhã nós vamos fundar o terceiro pilar. Os pilares que vão fazer com que você se mantenha firme na vida e para de ficar com essa vida de cai, levanta e cai. Sabe os pilares de sustento que vão te sustentar, que vão te posicionar na vida? São esses aí que a gente está construindo. A gente está organizando tudo aquilo que precisa ser organizado por dentro, porque nem eu nem você queremos mais ser refém das nossas emoções, não é? É o que nossa alma deseja, é isso aí. Uma nova história composta de muitas coisas, né? E é isso que a gente vai aprender. Estão preparadas? Esquenta suas mãozinhas e vamos lá iniciar mais uma jornada de muito aprendizado para esse dia de hoje. Lembrando que nós estamos na jornada Descubra-se. Tudo que eu tô falando para você é para você descobrir o que está tão desorganizado e tão bagunçado no seu interior, que faz com que você não consiga ver a vida de uma maneira legal, que faz com que a sua vida não deslanche, a sua vida não saia do lugar, você viva ciclos repetitivos. Então, o que nós vamos fazer o que nós estamos fazendo é olhar para dentro, descobrindo aquilo que está desorganizado para poder organizar, né? Então, descobrir quem somos, alinhar a nossa visão com a visão de Deus, é uma missão para quem quer ser livre. Gente, liberdade significa muita coisa, mas muita coisa. A palavra liberdade, ela significa muita coisa. Você precisa ter liberdade pessoal, você precisa ter liberdade financeira, você precisa ter... Mas uma liberdade mais importante que você pode conquistar, que comanda todas as outras, é a liberdade emocional. Quando você descobre quem você é realmente, se liberta de todas as prisões emocionais que te fazem presas, reféns, né, de crenças e de tudo mais. Então é isso que nós estamos fazendo. Descobrindo quem somos de verdade para nos libertar das mentiras que nos prendem. Ok? Vamos começar? Eu queria ficar ouvindo música alta o tempo todo, mas aí a aula fica zoada, né? Não dá. Então vamos lá. Vamos fazer uma pequena recordação das aulas, sabe? Sobre uma ótica diferente, ok? Para que você possa começar daqui, né? E não se perder no raciocínio. Então vamos lá. Boa noite, Clau. Vamos lá. Para você se descobrir e descobrir realmente o que está confuso e errado dentro de você, você precisa montar alguns pilares para poder se apoiar. Apoiar a sua nova história, apoiar o seu novo eu. Você precisa de pilares de sustento, ok? Então, para você se descobrir, o primeiro pilar é a mudança de mentalidade. Foi a aula que eu falei pra você ontem. Então, ontem, né? O primeiro pilar é a mudança de mentalidade. Boa noite, Nê! Você precisa mudar a sua mentalidade pra você poder começar a formar uma nova visão sobre quem você realmente é. Porque você está distorcido, a visão que você tem sobre você está distorcida de acordo com o que a vida projetou pra você. De acordo com o amor que você não sentiu. Quem assistiu a live de ontem, né? Ontem eu recebi vários feedbacks da aula de ontem que muitas pessoas se encontraram, né? Então, muito bom isso. E hoje é a continuação. Você vai cada dia encontrando um ponto a mais sobre você. Então, o primeiro pilar é a mudança de mentalidade. A sua verdadeira identidade, a sua autoimagem sem distorções. Quem lembra da coisa? Se você não se conhece, você se vê uma coisa sem função, né? A coisa tá aqui, mas você não é a coisa, você já descobriu isso. O primeiro pilar é composto pela mudança de mentalidade. Então a sua verdadeira identidade, quem você é, sem distorções, a sua autoimagem, a maneira com que você se vê sem distorções e o seu eu não deformado é o primeiro pilar. É a mudança de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você começa a se enxergar debaixo desses valores, ok? Que foram aqui apresentados para vocês na primeira aula. A sua mudança de mentalidade, que gera a sua verdadeira identidade, a sua autoimagem sem distorções e o seu eu não deformado, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Romanos 12:2. Esse é o primeiro pilar, mudança de mentalidade. Se olhar, alinhar a sua visão de acordo com o que Deus diz sobre você, não
com o que o mundo disse, o seu pai disse, sua mãe disse, a cultura disse, as doutrinas disse. Não, de acordo com o que Deus diz, porque só Deus sabe quem você é de verdade. Ele te criou para ser amado e para amar. Quem lembra da aula de ontem? Então, o primeiro pilar é esse, Romanos 12, 2. Se você quiser viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, descobrir quem você realmente é, sem todas essas distorções que a vida te causou, você vai precisar mudar a sua mentalidade. Ok? Essa é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para você. Quando você descobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, e você alinha essa sua visão, né? Você descobre o amor de Deus para você. Quem assistiu a aula de ontem e não ficou encantado com o tamanho do amor de Deus por você? Diante de tudo aquilo que Ele diz sobre você. Quando você começa a escutar o que Deus diz sobre você, você começa a formar uma visão sobre você, segundo o amor que Deus dedicou por você. Deus fez você à imagem e semelhança dele, colocou em você várias habilidades, capacidades e personalidade, e você é único, é exclusivo. Ele colocou tantas coisas em você que demonstram o amor dele pra você, ok? E quando você descobre tudo isso, quando você alinha a sua visão com a visão de Deus, você descobre o amor dele pra você, né? Ele te fez a imagem e semelhança, ele te fez filho herdeiro, ele te fez a habitação dele. Deus fez tantas coisas por você que prova o amor dele por você. E essa é a mudança de mentalidade, esse é o primeiro pilar. Você precisa parar de se olhar como uma coisa qualquer, porque você não é uma coisa qualquer. Essa é a primeira coisa. Se você quiser ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você mude a mentalidade. É isso que nós estamos fazendo. Mudança de mentalidade requer decisão da sua parte de querer se transformar naquilo que Deus diz que você é, não naquilo que você ouviu que você é. Você formou uma imagem sua, você formou uma identidade falsa de acordo com o que pessoas disseram ao seu respeito, porque não sabia o que o seu Criador dizia ao seu respeito. Então, essa mudança de mentalidade é o primeiro passo. Se você não começar pelo Criador, você começa pelo lado errado. E aqui eu não vou entrar em outra, porque senão eu vou me perder aqui no conteúdo. Porque eu sou assim, eu começo a falar de lanche, eu começo a entrar no negócio e não consigo voltar mais. Então eu vou me ater aqui. Porque se você não começar pelo ponto certo, começar do jeito certo, não vai virar. Fica igual regime. Começa na segunda, termina na terça. Você precisa formar a sua visão sobre você com uma mudança de mentalidade, com um método, uma maneira correta de se ver. Ok? Porque até hoje você se viu de uma maneira distorcida. Se enxergou tudo embaralhado, como se fosse uma coisa que não tem sentido nenhum. Ok? Quando você descobre tudo isso, você descobriu, ontem comigo, o verdadeiro amor de Deus por você. E você passa a amá-lo verdadeiramente. Por quê? Se Deus, o seu Criador, te criou única e exclusivamente para amá-lo, Deus te criou, Deus me criou só para nos amar, gente. Existe propósito mais lindo que esse? Quando você descobre tudo isso e alinha a sua visão com a visão de Deus, você descobre o amor de Deus por você. E você passa a amá-lo verdadeiramente. E aí você coloca o segundo pilar na história. O segundo pilar na história é o quê? O amor próprio. O amor próprio genuíno. Não é o amor próprio de orgulho, de se achar melhor que os outros. O amor próprio genuíno é quando você descobre o que Deus diz sobre você, não o que você acha sobre você. A pessoa orgulhosa, aquela nariz empinado, que a gente chama de metida, que se acha, sabe? Que se acha, sabe? A pessoa que se acha. É a pessoa que vive formando a sua autoimagem de acordo com o que as pessoas dizem dela. Porque as pessoas colocam ela pra cima e promovem ela, então ela é refém também disso, de aplausos. Essa é a pessoa metida, que se acha melhor do que o outro. Uma pessoa que constrói um amor próprio genuíno é aquela pessoa que entende o tamanho do amor de Deus por ela, que depositou nela tantas coisas incríveis. Que quando ela começa a descobrir, ela descobre esse amor próprio. E o segundo pilar tá lá em Mateus 22, 36 a 39. Então nós temos dois pilares construídos de segunda até hoje. Primeiro pilar, mudança de mentalidade, que está em Romanos 12, 2. Segundo pilar, construção do amor próprio genuíno, que está lá em Mateus 22, de 36 a 39. Esses são os dois pilares. Quando você começa a construir esses pilares na sua mudança de mentalidade, você começa a se posicionar na vida de uma maneira certa. Amanhã você vai conhecer o terceiro pilar. Só que quando você funda esses pilares, que começou lá na mudança de mentalidade, depois passou pela construção do amor próprio, você, lindo e belo pela vida, vai se estabilizar em cima dos pilares que você construiu.
Então você precisa de pilares bem fundados para você ser sustentado, construir a sua vida. Não tem aquela passagem bíblica que fala que feliz aquele que construiu a sua casa sobre a rocha? Construir a sua casa sobre a rocha, construir a sua vida sobre a rocha, sobre os pilares estabelecidos, com uma mudança de mentalidade, sabendo quem você realmente é. Esse terceiro pilar aqui você vai conhecer amanhã, mas ontem, de segunda, terça e hoje, você já conheceu 2 pilares que faz com que você permaneça na vida fundado, firme, sabendo quem você é. Não mais levantando. Sabe aquela vida que assim, você dá 2 passos pra frente, 50 pra trás? Acerta uma coisa e perde. Sabe aquela coisa? Você fica sempre brigando pelas mesmas coisas, andando em círculos, não sai do mesmo lugar. A vida inteira lidando com o mesmo problema. A vida muda, mas o problema não. Sabe? O tempo passa, mas o problema não dá. Falta pilar, gente. Falta pilar. A pessoa que vive o famoso catando cavaco pela vida é a pessoa que não construiu pilares que as estabilizam, que as posicionam na vida. Você enxerga você como se fosse... Você enxerga você por aquilo que as pessoas dizem, não por aquilo que você é. Aí você vive na vida catando cavaco, porque não tem sustento, não construiu pilares. Ok? Então, mudança de mentalidade é o primeiro pilar. Amor próprio é o segundo pilar. Quando você descobre esse segundo pilar, você descobre quem você é. Você passa a amar a Deus pela maneira única e incrível que Ele te fez. E você passa a amar quem você é. E aquilo que Ele colocou em você. Nós somos incríveis. E ser incrível não é ser perfeito. E aqui eu vou entrar com o meu primeiro ponto. Para você entender sobre você. Você é humano. Repete comigo. Eu sou humana. Repete comigo. Eu sou humana. Humana. Quer dizer que você é incrível. Você foi incrivelmente criado por Deus. E detestavelmente derrubado pelo pecado. Você é humana. Você carrega dentro de você forças e fraquezas. Luz e sombra. Ok? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E hoje isso você vai alinhar dentro de você. Autoestima é sobre isso. Né? E nós vamos entrar no conteúdo mais profundo disso daqui pra frente. Ok? Então, o segundo pilar. Você construiu comigo o segundo pilar. Juntando o terceiro, você vai se estabilizar na vida de maneira correta. Né? E vai se manter posicionado na vida como Deus te fez para ser. Dominando sobre todas as coisas. Esse terceiro pilar aqui fala sobre domínio de emoções. Nós vamos falar sobre isso amanhã, tá? Então, primeiro pilar, amor próprio. Primeiro pilar, mudança de mentalidade. Segundo pilar, amor próprio. Construiu isso, vai parar de catar cavaco na vida, gente. Para de com essa vida de... Deus não fez você pra viver uma vida de andar em círculos, de círculos. Deus fez você para uma vida de ciclos. Repete comigo. Existe diferença entre círculos e ciclos. Deus te fez, como qualquer coisa na natureza, para viver ciclos. Conforme você vive um ciclo e amadurece nesse ciclo, Deus te manda para o outro. Aí você vive outro ciclo, você amadurece nesse ciclo, Deus te manda para outro. Não em círculos. A vida inteira é a mesma coisa. Não. Existe uma diferença. E Deus te fez para viver em ciclos, não em círculos. Ok? Cada ciclo da vida é algo que você conhece sobre você, amadurece, vence e pula para o outro ciclo. A vida é uma sucessão de ciclos. Se você enxergar a vida realmente como ela é, a vida como ela foi proposta pelo seu Criador, é assim que você vai viver. Tá? E é isso que eu quero apresentar para você. Então, esse segundo pilar, que é o pilar do amor próprio, que eu te apresentei ontem, né? Quando você descobre a pessoa incrível que você é e tudo aquilo que Deus depositou sobre você, quando você descobre o que Deus diz sobre você, você descobre esse amor próprio. Você passa, né, a olhar pra você com um olhar diferente. Você não se acha mais coitado, mais vítima, mais derrotado. Você não tem esse olhar de vitimista mesmo. Dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Porque onde você entendeu que a maioria dessas crenças que você carrega sobre você veio da falta do amor que você não sentiu lá na infância. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Você trouxe essa bagagem de crenças, de se ver de maneira deformada, de se colocar um tanto de problemas e de defeitos que você não tem, né? De achar que são suas coisas que não são suas. Eu sou muito insegura e sou assim mesmo. Não, não é. Você se tornou por algum motivo, mas Deus não te fez assim. A palavra de Deus diz que você é forte e corajosa. Vai, eu não te mandei eu? Hoje eu coloquei um versículo que é muito top lá no story de manhã. Mas é porque eu sou muito medrosa. Não é não. Deus não fez ninguém medroso. Eu não vos dei espírito de medo. Entende? Mas eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo, não.
Isso foram coisas que foram colocadas sobre a sua vida, informações e crenças que foram colocadas sobre você durante a sua vida, mas que não são suas. Quando você começa a remover aquilo que a vida te colocou e começa a deixar só aquilo que Deus colocou, você descobre que insegurança, medo, rejeição, isso não é nada seu. Você sente isso, isso foi colocado sobre você em alguma circunstância, fruto de um amor que você não sentiu lá nos seus primeiros 7 anos de vida, mas não é seu. Então isso precisa ser retirado, ressignificado, ok? Então quando você descobre esse amor próprio, você começa a descobrir o seu valor. Quando você retira as crenças que diz que você é medroso, que você é burro, que você é feio, que você... Eu tô falando coisas bem, entre aspas, bobas, mas tem muita gente que carrega isso como feridas profundas. Burro, pobre, feio, crenças que colocaram sobre você e você carrega que te tiram o seu valor e faz com que você se sinta menor do que o outro. Deus não te fez nada disso. Isso são crenças que foram colocadas sobre você e que nós estamos retirando e que você vai se dedicar a partir de agora em dedicar tempo em descobrir-se e retirar de você as coisas que não são suas. Você não precisa carregar um tanto de bagagem ruim na sua vida, na mala da vida, fazendo essa mala pesada, catando cavaco pela vida. Você não precisa carregar isso. Só que para você não carregar isso, você precisa escolher não querer mais estar com isso. Como, Thaís? Aprendendo como lidar com tudo isso, como remover aquilo que é ruim e deixar aquilo que é bom. Como fazer a minha luz, a minha força brilhar mais do que a minha sombra, a minha fraqueza. Essa é a nossa missão. Todos nós somos carregados de forças e fraquezas. A nossa missão é amadurecer a ponto de fazer com que a minha força sobressaia a minha fraqueza. Ok? Isso é amadurecer. Então, quando você começa a se valorizar, aí a gente entra na questão da autoestima. Até aqui o pilar tá fechado. Vocês fundaram 2 pilares comigo. Amanhã tem um 3º pilar. O 3º pilar vai falar de liberdade emocional. Nós vamos falar sobre toda essa encrenca de emoções e sentimentos que estão dentro da gente, tudo bagunçado, e que a gente não sabe o que fazer com eles. Pois é, amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas hoje eu quero que você foque aqui comigo no seu valor. Para isso, eu vou te contar uma história. Esse anel aqui, olha pra mim, olha pra ele. Qual é a sua opinião sobre esse anel? Conta pra mim. Agora eu quero a participação de vocês. Qual é a sua opinião sobre esse anel? É joia ou não é? Deixa eu colocar no meu dedinho aqui. No meu dedo aqui. É joia ou não é? É anel de doce, de bala? É joia ou não é? Me conta. Ou não, bijuteria? Anel de bala. Deixa eu mostrar aqui perto de você. Ó. Fala pra mim. O que vocês acham desse anel? Ó. Se você visse esse anel jogado em qualquer cantinho aí, você falaria que ele é o quê? Fala pra mim. Eu sei que você quer ficar olhando esse aqui, né? Que é mais bonito, mais grandão, né? Mas me fala sobre isso aqui. É joia, não é joia? Conta pra mim. Foca nessa história que você vai se entender através disso aqui. Olha isso aqui, ó. Vê se você consegue ver. É joia? A Gi falou que é joia, ó. E você, acha que é joia ou não? É uma joia. Vão aparecer várias opiniões. Porque o significado tem um valor. Quem é minha aluna já escutou eu falar sobre esse anel, mas fica aqui que você vai entender. O que é essa história aqui? Esse anelzinho aqui, tá vendo? Vão ter várias opiniões dele, mas ele conta uma história, tá? Esse anel aqui foi a primeira joia que meu pai deu pra minha mãe. E minha mãe, há um tempo, antes até do meu pai morrer, minha mãe me deu ele. E ele... Gente, se eu me emocionar, toda vez que eu falo do meu pai e da minha mãe, eu vou me emocionar porque meu pai morreu há pouco tempo, vocês sabem, né? Mas tá tudo bem, eu consigo dar aula chorando normalmente, tá? Anel de bala. Ah lá, Tati já acha que é um anel de bala. Então vão ter várias opiniões sobre esse anel. Mas esse anel eu ganhei da minha mãe, foi a primeira joia que meu pai deu pra ela. E eu trouxe pra cá, e eu guardo ele, e ele tem uma história pra mim, né? E se eu jogasse esse anel em qualquer cantinho da sua casa, provavelmente você acharia que ele é um anel de bala. Que ele não tem valor nenhum. Principalmente porque ele tem uma mistura de pedrinhas aqui, né? Tá vendo? Mas quando eu conto uma história pra você sobre esse anel, eu que sou dona do anel, o anel mudou de valor pra você. Não mudou? Quando eu conto pra você que esse anel era da minha mãe, foi meu pai que deu pra ela, a primeira joia dela, esse anel mudou de valor pra você ou não mudou? Fala pra mim. Quando eu conto a história de alguma coisa, e essa história atribui valor, conta uma história de valor, o seu olhar muda sobre. Se você achasse esse anelzinho jogado, provavelmente você não daria nem pitaco pra ele. Quando eu te conto a história do anel,
você passa a valorizar o anel. Você pensa, poxa vida, esse anel tem um valor. Só que você passou a valorizar esse anel quando? Quando eu, que sou dona dele, te contei sobre o anel, a história do anel. Então, o maior valor do anel está no valor de dinheiro ou no valor emocional, sentimental? O maior valor para mim desse anel não está nem no quanto ele vale. Está no quanto ele vale para mim, que sou dona dele. Então, eu sei te contar uma história sobre ele que faz com que ele se sinta valorizado, com que ele seja valorizado. Assim, nós somos a mão de Deus. Você é um anel que tem um valor. Só que as pessoas do mundo inteiro podem olhar e não saber da história, e nem você saber da história, e desprezar esse anel. Mas esse anel, para o dono, quando o dono conta a história desse anel, ele passa a ter um valor para todo mundo que escuta a história que o dono contou. O seu valor muda de acordo com o quanto você sabe da história dele. Que história que o dono dele conta? Assim é você. Então a história, o valor desse anel pra mim é muito, ele é uma joia assim, tá? Agora eu vou te contar, ele é uma joia mesmo, né? E é uma joia de pedra, ele tem brilhante rubi. E eu ganhei da minha mãe, é uma aliancinha que ela ganhou, tá vendo? Ó, minha mãe tem os dedinhos fininhos, ó. Embora eu também tenha, né? Ele serve nesse dedo aqui, entendeu? E esse anel, então, ele passa a ter valor a partir do momento que eu conto a história pra você. E o valor dele é maior pra mim pela história do que pelo valor. Então, a história que Deus conta de você é mais valiosa que todas as coisas que você adquirir nessa terra. A história que Deus conta sobre mim, sobre você, atribui mais valor a você do que qualquer outra história. Se as pessoas encontrassem esse anel jogado, as pessoas não dariam valor, mas isso não mudaria o valor dele pra mim. Você pode achar feio, pequeno, sem graça, sem valor, mas pra mim ele vale muito. Ok? Então, assim você entende o seu valor. Ok? Quando você escuta o que o seu dono diz sobre você, você consegue carregar, né, esse valor. Deu pra vocês entenderem essa história até aqui, a história do anel? Agora eu vou começar a aula. Entenderam a história do anel, né? Porque eu consigo ilustrar pra você. O seu valor tá na história que Deus conta sobre você, que o seu dono conta. E não importa o que as outras pessoas acham, pra ele sempre vai ter valor e você vai ter valor. Quando você começa a contar a história que Deus diz sobre você, as pessoas começam a encontrar o seu valor. E é assim que a gente encontra o nosso valor. Quando a gente começa a contar na nossa vida a história que Deus diz sobre nós. É assim que a gente consegue atribuir a nós o valor correto. E agora a gente entra no assunto autoestima. Você já se sentiu? Agora eu vou fazer uma pergunta, agora você preste atenção, para você poder mudar essa mentalidade sua de uma vez por todas sobre o valor que você tem. Vocês já se sentiram, com certeza, em algum momento na vida, não amado, desprezado e não aceito? Alguém já se sentiu assim, rejeitado? Conta pra mim. Eu preciso explicar o que não é pra você poder entender o que é, tá? A autoestima tem a ver com o valor. O seu valor o seu valor é atribuído e é mensurado com a história que o seu dono conta sobre você. A história que o seu dono conta sobre você muda a sua visão para você e para o mundo de você. Entenderam o negócio do anel, né? Agora vamos trazer para nossa realidade agora. Todo mundo já se sentiu não amado, não aceito, não acolhido, rejeitado de alguma maneira. Ok? O que eu quero que você foque aqui é que todo mundo já se sentiu assim em algum momento da vida. E se você começa a linkar com aquilo que eu te falei antes, com aquilo que eu te falei ontem, você vai descobrir se isso realmente é uma dor sua ou não. Porque o sentimento de rejeição, ele existe. Só que se ele permanece e se ele ronda a nossa vida o tempo todo, é porque nós temos uma dor de rejeição. Nos sentir rejeitado de alguma maneira, nós vamos sentir. A vida vai nos mostrar isso, através das ofensas. Só que o que vai diferenciar isso é o que você faz com esse sentimento. Se todas as vezes que alguém te ofende, que alguém te despreza ou não te acolhe, você fica assim, perdido na vida, quer dizer que você é refém de uma dor de rejeição. Mas eu não vou falar sobre dores hoje. Hoje eu quero falar sobre autoestima. Ok? Então, quando você se sente assim, esse sentimento de rejeição, de se sentir desprezado, não amado, não aceito, nasce, muitas vezes, quando alguém aponta uma sombra sua, um defeito seu, uma fraqueza sua. Quando alguém chega pra mim e fala assim, Thaís,
Você tem que ser mais focada. Você é muito dispersado, muito dispersa. Não consegue focar, não consegue pegar o negócio e... Eu até, depende de quem falar e de como me falar, eu vou até me sentir afrontada. Mas pra mim, tá tudo bem alguém falar isso sobre mim, porque eu sei que isso é uma fraqueza minha. Só que o que acontece com a gente? Muitas vezes, nós nos sentimos desprezados, não amados, não aceitos e não acolhidos, quando alguém aponta alguma fraqueza. E por que a gente sente isso? Porque a gente não sabe que isso faz parte de nós e que nós somos realmente assim. Só que nós deixamos as pessoas nos definirem pela nossa fraqueza. Por quê? Porque a gente não conhece a nossa luz, a nossa parte boa, a nossa força. Quem não se conhece e não valoriza, quem não conhece a história, vai ser refém do apontamento. Vai ser refém do desprezo. Vai ser refém da vaia. Entende? Quem não sabe o valor que tem e não constrói esse senso de valor interiormente, vai ser refém das vaias. Então esse sentimento sempre pinta, o sentimento de rejeição, de desprezo, de não se sentir amado, não se sentir aceito, sempre, sempre vai aparecer quando alguém aponta um defeito seu, uma fraqueza sua, uma sombra sua, que ainda não foi acolhida, não foi aceita por você. Você não sabe, você ainda não entendeu, não se autoconheceu o suficiente para entender que dentro de você existe uma parte boa, uma parte ruim, uma luz, uma sombra. E quando a pessoa te aponta uma sombra, um defeito, uma fraqueza, você acha que você é aquela fraqueza. Aí você vira assim a pior das pessoas. Porque você acredita que você é a fraqueza, quando você não conhece a sua força. Por isso que o autoconhecimento é uma coisa tão importante. Nesse momento, você aceita um rótulo. Entende? Se a pessoa chega pra mim e fala assim, você é uma desfocada, muitas vezes assim, você é uma desfocada, uma desbaratinada na vida, não vai dar certo nunca. Quem já não ouviu isso? Aí você veste isso, aí você se torna coisa. Você veste uma opinião, você veste uma deformação que uma pessoa diz sobre você e você acredita que você é aquilo, porque você não consegue entender, você não tem uma visão ainda ampliada sobre você e entender que você pode ter sim essa fraqueza e essa sombra aqui, tá tudo bem. Só que a sua força supera sempre a sua fraqueza. Nesse momento que você aceita um rótulo de algo ruim que você carrega, você é isso. Não, você não é isso. Você tem isso, mas você não é isso. Você é muito mais do que isso. Só que não é só um anelzinho comum. Ele tem uma história, ele tem um valor para mim, que sou dona. Ok? Então, nesse momento, nós aceitamos esse rótulo que a outra pessoa coloca na gente, quando ela atribui uma fraqueza. E você deixa de se valorizar. Porque você acredita que você é aquilo. Foi aquilo que eu falei ontem. Quando você ouviu muitas vezes na infância, você é burro. Fulano é inteligente e você é burro. Fulano consegue as coisas e você não. Fulano fala demais e você fala de menos. Você é muito quieto, fulano. Sabe quando você sofreu comparações e você se sentiu diminuído, desvalorizado? Você acha que você é... Você acha que você é a fraqueza. Que você é a parte ruim só. E não tem esse senso de olhar para aquilo que é bom. Do outro lado, existe outra coisa. A necessidade ou o desejo de sermos rotulados pelas nossas forças, nosso lado bom. Então, a pessoa que ela não consegue lidar com uma crítica, ela vai ser sempre refém de um aplauso. Se você não conseguir lidar, quando você não se conheceu o suficiente, você não conhecer a sua história o suficiente, aquilo que você carrega de bom, você pode até achar que isso aqui é um anel de doce, mas na verdade ele não é. Ele é um anel que conta isso, conta isso, conta isso. Isso não vai mudar. O que você acha sobre mim não vai mudar o valor que eu tenho. Você entendeu? Então, se você não souber lidar com a crítica, você vai ser refém do aplauso. Se você é dependente de todo momento ser aceito, ser aplaudido, ser reconhecido, se a pessoa não te reconhece, não te aplaude, não te afirma, você se sente mal, você é refém do aplauso. Entende? Então, hoje você consegue linkar que isso tudo nasceu quando você não foi aceito lá na infância, quando você foi comparado na sua infância. E hoje você carrega isso. Aí eu quero te perguntar, se você tem esse problema de não aceitação, se alguém não te elogiar, não falar realmente naquilo que você é bom, você não se sente bem, você é refém do aplauso, você é refém da aceitação. Quando a gente não aceita que pessoas falem do nosso lado negativo,
nós não aceitamos isso, nós estamos vestindo a máscara da perfeição. Então, eu vou te contar como a maioria das pessoas se comportam na vida. As pessoas vestem uma máscara de que é perfeito e faz tudo para agradar. E se atropelam na vida para agradar o outro porque ela é refém do elogio do outro. Se eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de ser afirmado e elogiado por você, valorizado por você, eu vou ficar o tempo todo tentando te agradar. Tentando fazer as coisas pra você, pra te agradar, porque eu necessito que você me afirme. Isso desenvolve um bloqueio que chama necessidade de aprovação. Você fica refém da manipulação das outras pessoas. Você fica o tempo todo tentando agradar para ser aprovado. Por quê? Você não tem noção, você não sabe da sua real história, do valor que você carrega. Então você fica dependendo que as pessoas falem bem de você. E se elas falam mal, você quase surta. Se você recebe uma crítica, você surta. E se você não recebe um aplauso, você não se sente bem. O que é essa pessoa? É uma pessoa que não tem a mínima noção do valor que ela tem. Uma pessoa que não se conhece, não conhece as suas forças, suas fraquezas, vão ficar o tempo todo pedindo para que o outro a valide e triste porque o outro não reconheceu. Ou porque o outro não gostou dela. Ou porque o outro... Gente, as pessoas são livres. Sabe qual que é a maior conquista da liberdade emocional? É você entender que as pessoas são livres até para não gostar de você. A maturidade emocional te liberta de um tanto. Quando você entende que você é uma pessoa que carrega sombras e luz, forças e fraquezas, e você tem algo de muito bom para expressar para o mundo, você sabe quem você é, você se valoriza por quem você é. Você já trabalhou o autoconhecimento em vários pontos para saber qual é a sua força e sua fraqueza. Você não tá nem aí se a outra pessoa não gosta de você. Não gosto de você, não gosta do seu jeito, não gosta do jeito que você... Beleza, Deus te abençoe. A porta está aberta. Se não tem quem gosta, se você não gosta, tem quem gosta. E tá tudo bem. As pessoas são livres, até para não gostar da gente. E quando você conquista esse lugar, essa liberdade emocional, e você cria esse senso de valor, essa autoestima, não se torna mais refém do aplauso e nem da vaia, você entra nesse lugar de leveza. Você pode concordar comigo ou não, você pode gostar de mim ou não, e tá tudo bem, seguimos todos pela vida. Você pensa de um jeito, eu penso do outro, e boa sorte, Deus te abençoe. Isso é liberdade emocional. Agora, se você vai fazer uma autoanálise hoje. Eu sou uma pessoa que fica o tempo todo tentando agradar porque eu preciso receber do outro a validação. Não tem autoestima. Você não sabe o valor que você tem. Você precisa que os outros te valorizem. E se você quase morre quando alguém aponta um defeito seu e fala assim, não fez direito, não. Aí você vai olhar para várias coisas, né? Aí tem os temperamentos. Se alguém virar para um colérico, por exemplo, isso aí você não tá fazendo direito, não. Nossa, é a morte do supito dele. Mas ele sabe que ele faz bem tudo. Ele pode não ter agradado. Se ele for um colérico com autoestima em ordem, ele sabe que ele é bom fazedor, que ele pode não ter agradado aquela pessoa, mas ele segue sendo bom fazedor. Porque ele faz as coisas direito e ele faz as coisas certas. Ele tem energia para isso. E se você não gostou, o problema é seu. E ele segue a vida. Agora, se for um colérico com a autoestima baixa, a pessoa vai apontar um negócio, você não tá fazendo isso direito, não. Você tá louco? Vai explodir. Porque é a fraqueza dele. Então, muitas vezes, quando você não reconhece a sua força e entende que ela está em você, independente do que os outros acham ou não, você vai potencializar a sua fraqueza. A fraqueza que tem dentro de você, ela serve para anular a sua força, para te paralisar. Como que eu sei de tudo isso, Thaís? Autoconhecimento. Comecei com a história do autoconhecimento. Primeira coisa que Deus disse sobre você, depois você vai ter que trabalhar o autoconhecimento. Conhecer-se, saber qual é o seu temperamento, saber qual é a sua linguagem de amor. Tudo isso tem aulas gravadas, vão ter aulas gravadas dentro do clube para você. Você precisa se conhecer para você se valorizar a ponto de você não precisar de que os outros te valorizem. Senão você vai passar uma vida inteira morrendo porque alguém te criticou e dependendo que alguém te aplauda. Gente, eu já sofri tanto com isso. Eu tive um problema de não aceitação na infância. Por diversos motivos. Eu não vou ficar contando minha história aqui também, porque você não quer saber da minha história. Você tem que resolver a tua, né? Quando eu identifiquei isso,
eu entendi por que eu carregava uma necessidade de aprovação. Então, assim, eu caminhava com pessoas e que se eu não recebesse a validação daquela pessoa, se aquela pessoa não me aprovasse, não dissesse que eu estava indo bem, que eu estava andando certo, que eu estava fazendo tudo certinho, eu quase morria. E aí, se essa pessoa chegasse pra mim e falasse assim, essa pessoa eu digo assim, tipo, meu pai, alguém que esteve acima de mim, que foi um líder meu em algum momento da vida, chefe, alguém que está acima de você, que promove esse papel de liderança, se chega pra você e fala assim, ó, você não tá fazendo certo isso não, você não tá dando certo. Nossa, acaba o dia, a noite e o ano pra você. Você quase morre. Porque você não sabe o seu valor. O que você acha desse anel aqui? Não muda o valor dele pra mim e nunca vai mudar. Você pode achar ele feio, pode achar que ele parece anel de doce, pode achar o que for. Eu não tô nem aí o que você acha. É meu anel, minha mãe é da minha mãe, meu pai que deu pra ela e pronto, acabou. É essa convicção que você tem que ter a seu respeito. Eu não tô nem aí se você me valoriza ou não. Eu sei quem eu sou. Só que pra isso, você tem que construir esse senso de valor. A autoestima, e agora a gente entra nesse assunto, nasce dessa autoaceitação que nós somos humanos. Cheio de fraquezas e de força, e você precisa conhecer quais são. Por quê, Thaís? Porque quando eu conheço a minha fraqueza, eu sei o meu ponto fraco, eu vou dominar ele. E eu sei a minha força, eu vou explorar ela. O que eu tô fazendo aqui com você hoje é explorando uma força da comunicação. Eu sou uma sanguínea influente. A minha força é a comunicação. Eu amo falar, eu amo comunicar. Tô usando a minha força. Entende? Só que se alguém chegar pra mim e falar uma fraqueza, eu falo, tá tudo bem. Então quando eu conheço, acolho e trabalho aquilo que está dentro de mim, força, fraqueza, luz e sombra, eu não sou ofendida facilmente. E nem vou ter a necessidade de ser reconhecido o tempo todo. E aí, quando você entende isso, a ofensa vira um negócio sem sentido. Entendeu? Porque assim, ó, pensa comigo. Se uma pessoa chega e fala alguma coisa e me ofende com algo que é mentira, por que eu tenho que ficar ofendido se é mentira? Se eu sei quem eu sou, se eu sei o meu valor, se eu sei aquilo que Deus diz sobre mim, se eu sei o que eu carrego de bom, o que vai me interessar se o Zé das Couve vai pensar sobre mim, gente? Quero que você se lasque. Então, se a pessoa chegar pra mim e me ofender com uma coisa que eu não sou, com uma mentira, né? Ah, Thaís, você é uma ladra. Eu vou olhar pra ele e falar assim, viu? Tá louco? Não roubei nada? Tá maluco? Não tem direito de me ofender porque é uma mentira. Agora, se uma pessoa chega pra mim e fala assim, ó, tá gordinha, hein? Acima do peso, eu vou ficar chateada. Vou ficar ofendida. Gordofóbico. Gente, não é verdade. Não é verdade. Por que eu vou me ofender? Isso é maturidade. Você entende? Se alguém chegar pra mim e falasse assim, meu pai era dono de falar, sim, você engordou, hein? Tá engordando, hein? Eu falo, ai pai, me deixa que eu não tô focado em dieta agora. Mas antes era morte pra mim. E aí? Tá acima do peso. Verdade, gente. Eu vou me ofender por quê? Ó, passou, hein? Tá veinha já, hein? Já passou a juventude. 40 já. Ué? Então, quando você constrói esse senso de valor, o valor que você atribui a você mesmo, não vai fazer diferença que as pessoas falam. Então, a ofensa é uma coisa que eu não tenho direito de me ofender, nem com a verdade, nem com a mentira. Porque eu vou me ofender por quê? Se é verdade, é verdade. E se é mentira, é mentira. Eu me ofendo. Isso é liberdade. Isso é liberdade emocional. Como que você constrói isso? Quando você, primeiro, constrói o seu senso de valor, sabendo quem você é de verdade. E depois trata todas as suas cancalheiras emocionais que tem dentro de você. Sobre isso nós vamos falar amanhã. Então amanhã, a última aula, eu deixo pra falar de emoções na última aula. Porque é o assunto que mais pega, principalmente essa geração. Entende? Então, essa liberdade emocional, você está vendo que isso é um contexto, né? Você começa no primeiro pilar, muda a mentalidade, constrói um amor próprio, o amor próprio te leva para a autoestima, a autoestima te leva para a liberdade emocional. Porque quando eu sei o meu senso de valor, eu não fico refém, eu não fico emocionalmente emocionalmente dependente de outra pessoa. Eu não tô nem aí se ela me aplaude ou se ela me vaia. Tanto faz, isso não muda quem eu sou. O que você pensa sobre esse anel não muda quem ele é pra mim. De jeito nenhum. Eu não vou jogar esse anel fora
porque você acha ele feio ou porque você acha que ele não tem valor. E também não vou chorar a noite inteira porque você fala pra mim que esse anel é muito feio, que não parece joia. Ai, sabe aquelas pessoas, igual criança? Que joia o quê? Você vai ver, isso daí não é joia nada não. Por mim, você pode falar o que você quiser. Tô nem aí. Porque eu sei o que ele é. É esse o senso que você tem que ter sobre você. O senso de valor de quem você é. Vai fazer com que você não dependa emocionalmente nem do elogio de ninguém. E isso contamina os seus relacionamentos. Porque se você não tiver se tratar bem de você, o que vai acontecer? Você vai cobrar o elogio, a aceitação do marido, do filho, no emprego. E isso vai contaminar a sua vida todinha. Se você não é validado pelo chefe, você está desanimado no emprego. Se você não é validado pelo marido, é porque o marido não te ama mais. E vira esse brolho a sua vida. Refém disso. Então, o seu senso de valor tem que ser muito bem firmado, construído, estabelecido, para que você não fique catando cavaco na vida. Porque quando o seu senso de valor está comprometido, isso vai penetrar por todas as áreas da sua vida, em todas as suas relações. Profissional, conjugal, maternidade, tudo. Vai contaminar tudo. Então, essa dedicação sua para com você, de entender quem você é, o valor que você tem, o valor que você carrega, para não depender que os outros te elogiem e não morrer quando os outros falem mal de você, você precisa ter dentro de você. Não como você prossegue na vida. Não prossegue. Isso está linkado lá no amor próprio. Porque o seu amor próprio depende do quê? Daquilo que ele disse sobre você, não do que os fulanos acham de você. Aí, nós podemos nos alinhar e começar a nos analisar aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar com você. Você é uma pessoa que tem muito problema com rejeição? Se for essa pessoa, você tem que tratar a rejeição. Aí você vai entrar lá no clube, você vai assistir o quê? As aulas de rejeição. Pra tratar essa dor. A pessoa que se sente muito rejeitada é a pessoa que não se sentiu amado. Vocês lembram de ontem, né? Você se sente amado quando você é suprido em 6 necessidades básicas. Se você não se sentiu aceito e nem seguro quando você era criança, você trouxe isso como rejeição. E aí isso virou uma dor dentro de você. Você é uma pessoa muito insegura? Morre de medo. Morre de medo do meu marido não tá aí. Morre de medo. Tem medo de ir, tem medo de voltar, tem medo do lado, tem medo. Segura, sem segura. Ai, não sei se vai dar certo. Não tenho coragem. Ai, não sei. Nós precisamos entender as nossas dores e tratar as nossas dores. Dentro do clube, a gente tem aula de rejeição, para pessoas que têm problemas com rejeição. A gente tem aula de insegurança, para quem tem problema com insegurança. A gente tem aula de ansiedade. A gente tem aula de tudo isso. Para você tratar esses pontos específicos em você. Porque senão você vai ficar refém disso a vida inteira, gente. A nossa meta aqui é você tirar isso que a vida te colocou. Tirar isso que a vida te colocou. E descobrir quem você é de verdade. Essa é a nossa meta. Quando a gente começa a trabalhar e retirar essas nossas dores e construir o nosso senso de valor, a gente descobre quem a gente realmente é. Você não é uma coisa toda distorcida, cheia de necessidade de aprovação, cheia de dependência emocional. Nós temos no clube aula de dependência emocional, nós temos no clube aula de relacionamento, nós temos no clube aula de tudo que você precisa para poder alinhar esse seu interior. Ok? Então, autoestima é o valor que você atribui a você. E você precisa construir esse senso de valor. Sabendo e entendendo quem você é. Essa não. É Taniele. Essa não fica salva hoje. Lindona. Vou ver se a partir de amanhã eu consigo disponibilizar, tá? Então essa é a surpresa do final da aula. Então eu vou te falar, você, Taniele. Então vamos lá, ó. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu pedi pro time, o time não deixou, mas o que eu vou fazer? A partir de amanhã é a nossa última aula e a gente vai falar sobre emoções. A aula de amanhã não vai ficar salva, ok? A aula de amanhã não vai ficar salva. Mas as 3 primeiras aulas da jornada, a 1, a 2 e a 3, eu vou subir elas, não no Instagram. Eu vou subir elas no YouTube com link privado e você vai ter acesso a esse link, tá bom? Você tá no grupo? Vocês que estão aqui estão no grupo? Todas vocês estão no grupo de WhatsApp? Fala pra mim. Quem tiver no grupo de WhatsApp vai conseguir assistir as 3 aulas a partir de amanhã. Quem tá no grupo de WhatsApp, fala pra mim, quem não tiver, tá? Então nós vamos deixar disponível essa aula pra vocês assistirem.
para vocês poderem se analisar mais, para vocês poderem compartilhar com outras pessoas, tá bom? Se vocês não tiverem no grupo de WhatsApp, o link tá lá na bio ainda. Vai lá e entra no grupo, porque os links vão ser disponibilizados lá, os links da aula. E aí você vai poder compartilhar com outra pessoa, mandar para outra pessoa, tá? Para essa pessoa poder se descobrir também, né? Essa é a proposta, ok? Então a aula de hoje é sobre o senso de valor. Então dedique-se a construir o seu valor, a entender quem você é. Pra quando uma pessoa chega e fala alguma coisa de você, você fala, opa, isso eu não sou. Opa, isso eu sou boa mesmo, muito obrigada. Opa, isso é verdade, sou ruim disso pra caramba. Tá tudo bem. Ô Bia, entra no link da bio, lá na primeira página do Instagram tem o link Jornada Descubra-se. Clica lá e preenche lá que você vai entrar no grupo, tá? Então aí vocês vão ter essas 3 aulas. A de amanhã eu não vou deixar salva, mas as 3 primeiras aulas nós vamos subir no YouTube e vai ficar disponível pra você, tá bom? Então, o seu foco é saber, o seu foco hoje é você entender, eu preciso descobrir o meu valor, porque eu não vou deixar o meu valor ser atribuído por ninguém. Ei, lindona, deixa eu falar uma coisa pra você. O seu valor foi Deus quem estabeleceu, ok? Ninguém pode mensurar isso a não ser Ele e você. O que as pessoas dizem ao seu respeito pouco importa. O que importa é o que Deus disse sobre você, o que você pensa sobre você. É isso que está em jogo, ok? Quando você estiver firmada em cima disso, olha aqui o que significa a vida, pra gente poder terminar. Tati, tô atrasada, já passou da hora, como é que é o negócio aí, Tati? Fala pra mim. Quando você estiver firmada na vida, ninguém vai te derrubar mais. Ou é quando você não tem esses pontos estabelecidos, o que que acontece? Uma pessoa vem e te critica, você cai. Aí você volta. Aí a outra pessoa vem, aí você volta. Aí você fica, por favor, me aplaude. Aí outra pessoa vem e fala alguma coisa de você, ou você descobre que aquela pessoa não gosta de você. Pronto, você cai. Aí você fica assim, cai. Isso eu tô falando só de autoestima, tá? Não tô nem falando de emoções, que amanhã é que o papo é de emoções. Aí você fica assim na vida, ó. E quem que aguenta viver isso, gente? Ninguém vive de se reconstruir o tempo todo. A reconstrução, ela é um processo, mas é um processo evolutivo, gente. Você não pode deixar que suas emoções e as coisas bagunçadas dentro de você te destruam todos os dias e você tentando se reerguer todos os dias. Você já viu zona de guerra? Aqueles países lá onde está tendo guerra agora, que Deus guarde nossos irmãos cristãos e Israel. Aquele povo que vive guerreando e aquele povo que vive cheio de bomba. Aqueles lugares conseguem ficar bem? Não. Está sempre destruído. E às vezes nós estamos assim na vida, parecendo uma zona de guerra. Você começa a se construir, acontece alguma coisa, você desmorona. Começa a construir alguma coisa, você vem uma emoção, que amanhã você vai saber trabalhar emoções, te desmorona. Vem alguma coisa, acontece um imprevisto na vida, vem te desmorona. Alguém fala alguma coisa de você, vem te desmorona. Alguém trai você, vem te desmorona. E você fica catando cavaco. Nunca consegue se estabelecer. Porque é só uma pessoa inteira estabelecida que consegue avançar na vida, gente. Uma pessoa que está faltando pedaço não consegue ir pra frente. A gente não pode fazer da nossa vida uma zona de guerra. Não pode. Não é isso que Deus tem pra mim e pra você. Deus te fez inteiro, imagem e semelhança dele. Deus não te fez essa bagunça, essa zona de emoções. Não fez. Então assim, ó, eu não tô aqui falando pra você que você é a última Coca-Cola do deserto, é a última bolacha de pacote. Não, eu só tô aqui falando pra você que você é aquilo que você é. E pronto. E quando você descobrir o valor que Deus atribuiu a você, sendo você quem você é, pronto, ninguém mais te para. Você não tá nem aí, porque as pessoas vão achar, vão pensar, vão falar. O problema é delas, as pessoas são livres. E você também é. Ok? Você também é. Isso é a melhor parte. Ok? Combinado, meu povo? Tá? Amanhã a gente vai abrir as inscrições pro clube. Gente, o clube vai ser, assim, eu fiz questão de montar uma estrutura muito barata. Tá entendendo? O clube custa menos que um açaí. Se você acha que você vale menos que um açaí, aí já começa a sua autoestima toda distorcida. Isso eu aprendi com o professor meu, que cobra caro um curso. Caro. E vale cada centavo, porque eu tô investindo em mim. Quando eu comprei aquele curso caríssimo, eu tava investindo em mim, porque eu tenho valor. Porque a gente investe em comida, em tudo, mas não investe na gente.
Na nossa psicoeducação, agora eu vou falar esse termo psicoeducação que eu acho mais, não outro professor mesmo, outro professor meu fala isso. As pessoas não investem em psicoeducação. Não investe mesmo. Por isso tá todo mundo, ó, investe em tudo, menos em psicoeducação. Ou seja, em inteligência emocional, em autoconhecimento, em autoestima. A gente precisa investir nisso. E o investimento do clube é menos que um açaí. Gente, o que você vai pagar por mês no clube não custa um lanche. Não dá pra você comprar um lanche e um açaí. Se você acha que você vale menos que isso, aí a coisa tá feia, pro teu lado mesmo. Porque lá dentro que você vai conseguir formar toda a sua estrutura, você precisa estudar. Você precisa assistir coisas que vão fazer você voltar. Vão fazer você transformar o seu olhar sobre você. Valorize-se. Comece a investir em você. Porque se a gente não investir na nossa inteligência emocional, na nossa autoestima e no nosso autoconhecimento, nós vamos ficar a pessoa catando cavaco na vida. A zona de guerra. Acontece uma coisinha, desmorona. E ergue, desmorona, e ergue. Quem que vive assim? Ninguém. Por isso que tá todo mundo, ó, malucos da vida. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre emoções. E aí que o bicho pega mesmo, porque é onde a humanidade está totalmente comprometida. Tá? Se você não tiver esse senso de valor e você não tiver esse domínio próprio sobre as suas emoções, que aí é o terceiro pilar, que está lá em Gálatas 5, liberdade emocional, domínio próprio, já era, meu amigo. Você não vai viver a vida que Deus tem pra você. Você não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, gente, tudo que Deus não fez foi um bando de filhos desequilibrado. Deus não te fez. Não te fez. Ok? Então você tem que correr atrás disso aí. É do seu valor. Investir em você. Invista em você. Amanhã a gente abre as inscrições para você fazer e vai ser sensacional. Você já pode entrar no clube assistindo as 3 aulas de ansiedade, que são assim, ansiedade mal do século, nós vamos falar amanhã, né? Sobre emoções. Mas as 3 aulas do clube de ansiedade já vale o preço do clube. Ó, já vale muito mais o preço do clube. Muito mais. Fora todos os outros. Dentro do clube tem um curso que chama Detox Emocional. Vai trabalhar tudo suas cancalheiras dentro de você. Vai trabalhar. Então, amanhã a gente fala mais sobre o clube. Amanhã nós vamos falar sobre emoções, ok? Beijo pra vocês e até amanhã. E lembre-se, você tem valor. Não é o Zé das Esquinas que fala o valor que você tem. É você.